Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 3. E assim que você achar, por favor, olhe ao teu lado, veja se a pessoa que está aí pertinho de você não tem o Evangelho. Se ela não tiver, mesmo não a conhecendo, se aproxime desta pessoa. Mostre para ela aonde que é Lucas 3. Diga, olha, é aqui que o pastor vai ler. Isso. Já acharam? Lucas 3, verso 3, está escrito assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Amém, igreja? Eu vou ler outra vez. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Foi isso que fez João Batista quando estava ali, ao redor do Rio Jordão. Ele percorreu toda aquela terra. Mas como Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Eu vou reler este versículo não nos limites de João Batista, que estava restrito às cercanias do Rio Jordão. Nós vamos ler de acordo com a ordem de Jesus Cristo agora. Atenção. E percorreu toda a terra, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Amém? Então agora eu li de acordo com a ótica de Jesus Cristo. Eu vou ler mais uma vez, de acordo com a ordem do Senhor Jesus, porque o evangelho tem que ser pregado no mundo todo, em toda a terra. O evangelho tem que ser anunciado no mundo todo antes do fim. É um dos sinais do fim. E a pessoa que ouve, a pessoa que crê, precisa se batizar nas águas. É a ordem de Jesus. Então agora eu leio e você repete. Vamos lá. E percorreu, bem alto, e percorreu toda a terra, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Amém, igreja? Você crê nesta palavra? Você crê que é necessário percorrer o mundo inteiro pregando o evangelho, anunciando a salvação e o batismo de arrependimento? Amém? Você acredita que nos dias de hoje é necessário o arrependimento, sim ou não? Então vamos desocupar as nossas mãos e fazer o possível e impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, não se acanhe não. Além da melhor salva de palmas, abra a tua boca e diga glória a Deus. Bem alto, glória a Deus. Aplaude e dá glória. Aplaude e glorifica. Vai aplaudindo e glorificando por tua conta. Você que está ouvindo pela rádio, também aplaude e glorifica a Deus. Todo o Brasil agora glorificando o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não apenas aqui em São Paulo o teu povo está te aplaudindo e te glorificando, mas no Brasil inteiro alguém neste momento exalta o teu nome, te aplaude e te glorifica. Onde estiver uma só pessoa exaltando o teu nome, ó Deus, derrama a tua virtude, derrama o teu poder, derrama a tua graça. Derrame as tuas bênçãos agora sobre cada vida que está te dando glórias, sobre cada vida que está te aplaudindo. Derrame o teu poder agora. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Quem somos nós para falar alguma coisa? Nós não sabemos falar. E este povo não veio aqui para ouvir um homem. Este povo veio ouvir a tua palavra. Então vem, Senhor, com teu Espírito e tome agora o meu lugar, tome agora os meus lábios e envia a tua palavra. Fala com cada vida que está aqui nesta igreja, fala com cada vida que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Graças a Deus. Podem se assentar. Eu perguntei para vocês se valia a pena hoje em dia, se as pessoas acreditam que o arrependimento é necessário, porque nós estamos vivendo uma época
de total liberdade e libertinagem. Hoje tudo é permitido aos olhos da sociedade e qualquer crítica a qualquer grupo é considerado como um atraso ideológico e as pessoas são até patrulhadas por aquilo que falam. Às vezes as coisas acontecem na imprensa e alguém, um político importante, uma pessoa da sociedade, dá uma opinião sobre aquele tema e a coisa vira um escândalo. Nós vimos agora, recentemente, uma revista de circulação nacional muito importante, estampado na capa dizendo: eu fumo maconha, para mostrar para o meu filho, para o seu filho, para mostrar para os nossos jovens que fumar maconha já está liberado, não é nenhum mal, e isso pode ser feito e a sociedade não critica mais. Da mesma maneira, casamento de homossexuais, tudo está sendo permitido. E qualquer pessoa que fala alguma coisa contra é considerada um atrasado, uma atrasada, e logo vem a própria imprensa para criticar. Mas o arrependimento continua sendo necessário, como sempre foi no relacionamento do ser humano com Deus. Porém, Deus sabe que o homem e a mulher não gostam de se arrepender, porque o arrependimento implica numa mudança de atitude. A pessoa que está praticando uma coisa errada, ainda que ela seja permitida pela sociedade, na sua consciência ela é cobrada e ela sente aquele peso, aquele remorso, aquela culpa, e isso é causado justamente por Deus, para que a pessoa compreenda que não pode fazer tudo o que é permitido na sociedade. Tudo aquilo que a sociedade tolera não é tolerado por Deus. Então Deus sabe que o ser humano não gosta de arrependimento e não gosta de mudar de atitude. A pessoa está vivendo de um jeito e quer continuar vivendo daquela maneira. Porém, a cada dia que passa, a tristeza vai aumentando, a insatisfação, o vazio, porque a pessoa, ela sente instintivamente que está em falta com Deus. Deus cobra a pessoa. E a tendência do ser humano é dizer: que foi que eu fiz? Todo mundo faz. O que eu fiz demais? O ser humano, ele acha que porque todos fazem, não tem problema nenhum ele fazer também. Mas Deus, ele chega no ser humano e cobra. E a resposta do ser humano é a mesma de Adão. É sempre jogar a culpa em alguém ou dizer que aquilo é feito por outras pessoas, que você só fez aquilo porque estava no embalo. Você não é tão culpado assim, e você tenta minimizar a sua culpa. A tendência do ser humano é dizer: o que foi que eu fiz demais? O que tem de mais eu entrar num bingo e jogar? O que tem de mais eu fazer uma fezinha no jogo do bicho? O que tem de mais eu fumar maconha? De vez em quando, só socialmente. O que tem de mais? O que foi que eu fiz demais de dar uma cheiradinha numa carreirinha de vez em quando? Eu não sou viciado em cocaína. E a pessoa pergunta: o que foi que eu fiz? Todo mundo está fazendo. O que foi que eu fiz a mais do que os outros? Ninguém quer assumir a culpa, principalmente diante de Deus, apesar da tristeza que vai sendo gerada na alma da pessoa. Veja comigo que esse comportamento humano é conhecido por Deus, que vê todas as coisas, sabe de tudo, e Deus sabe inclusive qual é a resposta que a pessoa gosta de dar para ele. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 6. Deus falando: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. O cavalo é um animal irracional. O cavaleiro arremete aquele animal num campo de batalha, o cavalo vai se ferir também, ele vai se machucar, mas ele não tem entendimento para dizer: peraí, se eu for nesta batalha, se eu me arremeter, se eu continuar indo nesta direção, eu vou me ferir, posso até morrer. O cavalo não tem esse entendimento. Mas o ser humano tem, para compreender que se continuar fazendo alguma coisa errada, aquilo vai ter consequências graves na sua vida. Mas Deus diz: eu escutei tudo, eu escuto tudo, eu ouço tudo. Ninguém fala o que é reto. A mentira está sendo tão tolerada hoje em dia
que as pessoas admitem, eu minto mesmo, eu minto, e se for para levar alguma vantagem, eu conto a mentira. E a mentira está disseminada como se fosse uma coisa normal. Mas a mentira é pecado. A mentira é a filha mais velha de Satanás. O diabo é o pai da mentira. E a mentira então é contada como se fosse uma coisa normal. A pessoa, para se livrar, conta uma mentira e ela não compreende que aquilo é pecado. E quando Deus cobra, ela fala, que foi que eu fiz demais? Todo mundo conta uma mentirinha. Todo mundo mente. Olha só, Deus está vendo que as pessoas não assumem a culpa e não gostam de se arrepender. Mas Deus, que não está nem aí com a opinião da sociedade, da imprensa e de todo mundo, Deus, Ele quer que todos os homens no mundo inteiro façam um autoexame e se arrependam do que estão fazendo de errado, para que eles não pereçam. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus não quer saber se aqui no Brasil a coisa é mais liberal do que no Afeganistão. Pecado é pecado no mundo inteiro. E a pessoa sente o que é pecado. E Deus, Ele espera e manda que as pessoas se arrependam em todo lugar. Todos os homens, todos os seres humanos, em todo lugar, eles se arrependam. Deus, Ele clama pelo arrependimento, porque se a pessoa não se arrepender, ela vai perecer. Deus considera a necessidade da pregação do arrependimento tão importante, que o próprio Senhor Jesus veio especialmente para fazer isso. Se o ser humano não precisasse de arrependimento, para que Jesus viria? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Jesus falando, eu não vim aqui nesse mundo chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja, a importância do arrependimento, que gerou a vinda pessoal do Filho de Deus para pregar o arrependimento. É tão importante o arrependimento que Jesus veio anunciar pessoalmente. Porque se o ser humano não se arrepender, ele vai ser destruído, ele vai perecer. Então Jesus veio aqui para anunciar o arrependimento, chamar os pecadores ao arrependimento. E a palavra nos afirma, inclusive, que uma pessoa que quer entrar no reino de Deus, ela precisa se arrepender. Ela não entra no reino se não for através de arrependimento. E se ela não se arrepender e se ela não crer no Evangelho, ela não vai ser salva. Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Porque a vida do ser humano não se resume só a este mundo. Se a vida do ser humano fosse só para dar satisfação à sociedade, vamos fumar maconha, vamos cheirar cocaína, vamos encher a cara, vamos matar, vamos roubar, vamos fazer tudo errado, porque a sociedade tolera. O juiz põe na rua o bandido, deixa solto o marginal. Ah, não, deixa lá, porque tem tanta gente matando, roubando, as prisões estão tão cheias, não vamos reter pessoas por causa de crimes pequenos, vamos deixar na rua e vamos prender aqueles que fazem crimes mais pesados. Ainda que a sociedade aceite uma série de condutas erradas e até deixe em liberdade pessoas que praticam atos graves, a vida do ser humano não se resume a uma satisfação para a sociedade. Nós teremos que dar conta para Deus. Veja, o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, registra que João Batista, o maior profeta que já existiu, o maior depois de Jesus Cristo, João Batista veio dizendo assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A pessoa tem que pensar, eu quero viver em função do reino dos homens ou eu desejo o reino dos céus? Se eu quiser entrar no reino dos céus, eu preciso de arrependimento. Jesus vai confirmar isso aqui no Evangelho mesmo de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Ele pessoalmente falando. Veja a importância do assunto. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
O reino dos céus chegou na terra e Jesus veio pregar às pessoas que não vivam mais de acordo com os costumes da sociedade, mas de acordo com a chegada do reino dos céus aqui na terra. E ele convoca, ele encoraja as pessoas a crerem nesse evangelho. Vamos ler Marcos, capítulo 1, versículo 14. Você vai ver Jesus Cristo enfatizando a necessidade da pessoa se arrepender e crer no evangelho. Marcos 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só, Jesus, ele está insistindo nessa mensagem, se movimentando de um lugar para o outro e dizendo: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E ele, por toda parte que andou, pregou esta mensagem e ensinou os discípulos a pregarem a mesma coisa. Porque através do arrependimento e a fé no evangelho, a pessoa recebe o perdão dos pecados. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Está assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A necessidade de arrependimento para que os pecados sejam perdoados. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Eu estou te dando essa bateria de versículos para que você veja que no reino de Deus o arrependimento continua tão necessário como no primeiro dia em que João Batista começou a anunciar a chegada do reino. A mesma ênfase que Jesus dava tem que ser dada agora. Lucas 24, 47, o último capítulo do Evangelho de Lucas, está registrado que, em nome de Jesus, se pregue o arrependimento e a remissão, o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi ali que começou a pregação do Evangelho. O arrependimento e o perdão dos pecados para todas as nações no mundo inteiro. Por que eu tenho que me arrepender e me preocupar com as coisas erradas que eu faço? É porque tem um juízo programado. Eu vou ter que dar conta. Eu posso não dar conta para a sociedade. Eu posso escapar da justiça do país. Mas vai chegar um dia em que eu terei que dar contas das coisas que eu fiz e da maneira como eu vivi. E a maneira como eu vivo vai determinar a vida ou a morte. A minha indiferença ou o meu arrependimento vai me dar um escape ou vai me dar uma condenação. Jesus Cristo uma vez estava conversando com as pessoas e elas estavam chocadas por causa de um acidente que tinha acontecido e tinha morrido muita gente. E todos estavam achando que aquelas pessoas que morreram no acidente eram culpadas até daquele acontecimento, elas mereceram a morte, elas estavam destinadas para aquela tragédia porque viviam de uma maneira errada. Mas Jesus Cristo vai dizer assim: olha aqui, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Há um juízo determinado e as pessoas que não se arrependem estarão descobertas neste juízo, estarão sem proteção alguma. Veja comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 12, no versículo 41. Jesus Cristo falando que o arrependimento é necessário por causa do dia do juízo. Olha só, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Mas pastor, eu vou me arrepender do quê? Tem coisas que eu faço que eu nem acho que são pecado. Tem coisas que eu faço e para mim está tudo bem. Eu vou te ler uma relação de coisas que o ser humano precisa se arrepender, especialmente nos dias de hoje. E o arrependimento, interessante isto, é cobrado até no livro de Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse tem essa cobrança de arrependimento. Arrepender-se do quê, pastor?
Vamos ver, Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Apocalipse 9, 20, acompanhem comigo. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Há pessoas adorando os demônios. Moisés, quando fez o seu cântico já no final da vida, Moisés disse assim: sacrifícios ofereceram aos diabos e não a Deus, porque fizeram imagens de escultura e se prostraram diante delas. A pessoa, ela não quer adorar o diabo, mas quando ela se prostra diante de qualquer ídolo, ainda que acredite que é uma imagem sagrada, ainda que acredite que é uma imagem santa, ainda que ela pense que aquela imagem é de Deus, na verdade ela não está adorando a Deus, nem prometendo, nem fazendo promessas para Deus, e sim aos demônios. E esta leitura que nós fizemos aqui, você vê que a adoração ao diabo, em Apocalipse, é condenada. Quem é que não condena? Todo mundo condena. Mas está associada com a adoração aos ídolos. Olha só, eu vou reler o versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Deus está pregando arrependimento com coisas que a humanidade aceita e que no Brasil realmente é uma tragédia nacional. Nós temos aqui um feriado para um ídolo de barro. E todo o país reverencia, todo não, graças a Deus, mas uma grande parte reverencia aquele ídolo e muitos outros. E a pessoa pensa que está adorando a Deus, mas no fundo ela está adorando o diabo. Eu quero ler para você no livro de Deuteronômio aqui, no Cântico de Moisés, esta palavra que é muito forte. Vamos lá comigo, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15. Está escrito assim, acharam? Eu quero que você ache. Deuteronômio 32, 15. E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Abominação na Bíblia são os ídolos. Com abominações irritaram a Deus. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Olha só, Deus declara que isto é pecado. Pode chegar o presidente da República e fazer um decreto dizendo que é feriado nacional em homenagem à padroeira do Brasil. O presidente pode aprovar. O Congresso pode aprovar, o Brasil pode aplaudir as procissões que acontecem no país inteiro, mas a idolatria é pecado, a reverência a imagens é pecado, porque o ser humano não pode adorar a ninguém mais, a não ser o único e verdadeiro Deus e a rocha da salvação, que é Jesus Cristo. Se a pessoa não se arrepende, se a pessoa não vê que isso é pecado, e não venha com história de ecumenismo. Ecumenismo leva para o inferno. Se a pessoa não se enquadra dentro da vontade de Deus, ela vai perecer. É por isso que o arrependimento está sendo pregado desta maneira. Agora Deus, até no livro de Apocalipse, está registrado, e Deus deixou que se registrasse, que inclusive no futuro, as pessoas não vão querer se arrepender. Porque cada um quer ser dono do seu próprio nariz e não dar qualquer satisfação a Deus.
Veja como o ser humano, até no fim da Bíblia, continua obstinado. Apocalipse capítulo 16, eu vou ler os versículos 9, 10 e 11. Acharam? Apocalipse 16, versículos 9, 10 e 11, está escrito assim: E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O ser humano não quer se arrepender de jeito nenhum, mas o ser humano, para entrar no reino de Deus, para possuir a vida eterna, tem que crer no Evangelho, tem que se arrepender, tem que deixar as práticas erradas, porque arrependimento significa mudança de atitude, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. A pessoa tem que deixar as coisas erradas que fazia, e como prova de arrependimento, ela tem que se batizar nas águas. Veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu preciso, olha só, crer no Evangelho. Eu preciso me arrepender das coisas erradas que eu faço e que contrariam a Deus. Não é a questão de me preocupar com a sociedade, não. Porque toda essa sociedade vai ter que comparecer diante de Deus e dar satisfação. O pessoal que está estampando costumes em capa de revistas e na tela da televisão, ensinando coisas erradas à população como se fossem normais e aceitas, como se fossem corretas, terão um dia que comparecer diante de Deus e dar satisfação também, serão duramente cobrados. A nossa preocupação não tem que ser com a mídia, não tem que ser com a sociedade, a nossa preocupação tem que ser com a nossa alma e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quem crer no Evangelho, quem se arrepender e quem se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda que tenha sido um grande pecador, uma grande pecadora, um grande idólatra, um grande feiticeiro, uma grande feiticeira, um grande macumbeiro, uma grande macumbeira, se arrepender de verdade, crer em Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador, essa pessoa será salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. O arrependimento gera salvação. Eu provo que estou arrependido quando eu vou e me batizo nas águas. Eu estava fazendo batismo na cidade do Rio de Janeiro. Uma mulher veio nas águas assim, parou na minha frente. Os outros pastores estavam comigo, a gente batizando muita gente ali. Foram batizadas 608 pessoas numa única vez. Estamos ali batizando, essa mulher entra nas águas e vem chorando. E ela me disse: pastor, eu me converti ouvindo a pregação pela rádio. Eu falei: que bom, muita gente me falou isso lá. Pastor, eu me converti ouvindo pela rádio. Mas o que me chamou a atenção no testemunho dela foi que ela me disse: pastor, eu era satanista. Eu disse para ela: o que é ser satanista? O que faz um satanista? É lógico que eu tenho uma ideia, mas eu queria ouvir da própria satanista o que é ser satanista. Ela me disse: pastor, ser satanista é cultuar o diabo de todas as formas. Ali na hora do batismo eu não pude conversar muito com ela, ela deu testemunho, mas estava ali a equipe do Jornal da Igreja que entrevistou essa mulher depois do batismo, e ela contou o seguinte, que ela estava no seu serviço num clube, e veio um homem possuído pelo diabo, e se apresentou como Lúcifer, e ficou conversando com ela 10 horas seguidas. Olha só, Lúcifer, usando a boca de um colega de trabalho, conversou com ela durante 10 horas seguidas. O diabo também é pregador. Você acha muito o pastor Palharim pregar 1h30? Eu já estou com raiva do diabo, ele está pregando mais que eu. Mas o diabo ficou 10 horas ali com a mulher.
convencendo, olha, 10 horas convencendo. Se você fizer um pacto de sangue comigo, a tua vida vai melhorar. Eu vou melhorar a tua vida. 10 horas nesse malho, 10 horas nessa pregação. Faz um pacto de sangue comigo. E ela era desviada do evangelho. É lógico que uma pessoa desviada do evangelho, a vida nunca vai melhorar mesmo. Porque eu nunca vi um desviado dizer que saiu da igreja e a vida melhorou. Então a vida dela estava no fundo do poço, porque era desviada. Então o diabo se apresentou ali como alternativa. 10 horas falando e fez a cabeça. Ela cortou ali a própria carne e fez um pacto de sangue com o diabo. Agora vou servir o diabo, já que Deus não está me ajudando. Mas ela estava desviada, queria que Deus ajudasse, não se arrependia e queria que Deus ajudasse. Aí ela passou a cultuar o diabo. Dentro de casa, ela colocou várias imagens, vários ídolos que o diabo mesmo mandou ela colocar lá dentro, para ela se tornar satanista. Uma imagem de Lúcifer grande. O diabo mandou ela colocar contas enroladas no pescoço daquela imagem. Contas coloridas. Colocou uma imagem da Maria Padilha, rainha do cabaré. E ela também enrolou guias e enrolou contas no pescoço daquela imagem da Maria Padilha. Aí mandou colocar a imagem de um tal de Tiriri, que eu nunca tinha ouvido falar. Vocês já ouviram falar num tal de Tiriri? Já, tem gente que já. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tal de Tiriri. Mas é do diabo também. Aí enrolou as contas e as guias no pescoço do Tiriri. Aí ela ficou lá, servindo o diabo. Agora vai melhorar, fiz um pacto com o próprio demônio. Ele me garantiu que ele tem condição de me ajudar. Agora tem que melhorar. Mas a vida dela não melhorava. Não melhorava, foi piorando. O diabo não melhora nem a vida dos seus súditos. Olha aqui, se o diabo pudesse melhorar a vida de alguém, ele começaria melhorando a própria vida. A vida dele, porque a vida dele é um inferno. Se o diabo pudesse melhorar a vida de alguém, ele melhoraria a vida dos demônios, que vivem debaixo dos nossos pés sendo esmagados por nós. Se o diabo pudesse fazer qualquer coisa, todo macumbeiro seria feliz, todo satanista seria feliz. O diabo não pode melhorar a vida de ninguém. Mas ela achou que o diabo podia, mas ela foi se decepcionando, mas tudo que Satanás e o Lúcifer mandava ela fazer, ela fazia. Só que Deus perdeu a paciência com o diabo. A bênção daquela moça, sabe qual era a bênção dela? É que ela era desviada do evangelho. No mínimo, eu não perguntei isso, mas deve ser isso. Ela nasceu na igreja, nasceu num lar cristão. A família devia estar orando por ela que estava desviada. A família devia estar apresentando em oração o tempo todo. Tinha gente intercedendo por ela, tenho certeza disso. Não preciso nem ser repórter para saber disso. Pessoas da própria família orando por ela. O nome dela é Ana Cristina. Mora na Vila Cosmos, Rio de Janeiro. Ela e o marido, ali, dentro daquele aposento, cheio de imagens, velas, e queimando incenso e fazendo um monte de coisa para o diabo. Servindo a Lúcifer, aquela imagem enorme do diabo. Mas Deus perdeu a paciência com Satanás. Deus falou, eu vou mostrar para esse demônio, e vou mostrar para essa minha filha desviada, rebelde. Eu vou mostrar quem sou eu. O diabo falou para ela, faça uma obrigação assim, assim, assim. Mas a voz do Espírito Santo falou, ligue o rádio. Aí ela ligou o rádio. Na hora, ligou o rádio. E estava tendo justamente, eu não sei que dia que foi isso, não perguntei o detalhe, uma oração muito forte que eu estava fazendo contra o diabo. Uma oração muito forte contra o inferno. E estava ali aquela pregação muito forte e a oração muito forte contra o inferno. E é lógico que o diabo também começou a escutar. Ela estava contando esse depoimento, como que ela voltou para Jesus, como ela se converteu, por que ela estava se batizando nas águas. Ela disse, pastor, no momento daquela oração, todas as contas e guias que estavam nos pescoços das imagens começaram a se arrebentar e espalhar tudo pelo chão, arrebentar sozinha.
Aí a imagem que estava colocada num pedestal, a imagem se partiu no lugar que ela estava. Primeiro partiu a imagem da Maria Padilha, que me fazia me prostituir. Depois partiu a imagem do Tiririca, que fazia me enfiar nas drogas. E por fim, caiu a imagem de Lúcifer, caiu por terra, despedaçou. Aquele demônio que estava me destruindo, caiu por terra. Deus naquela hora salvou a mim e o meu marido. Como é que pode acontecer um negócio desse? Se ela estivesse sozinha se batizando, eu ia falar, essa mulher está fantasiando. Uma imagem quebrar sozinha. Mas ela disse, pastor, olha lá o meu marido saindo da água. Meu marido era satanista comigo, o meu marido também se converteu. Pastor, eu estou liberta, não uso mais drogas, não me prostituo. Agora estou salva, agora estou me batizando. Foi liberta, sabe por quê? Porque aquela ação do Espírito Santo provocou arrependimento na vida que ela estava levando, dela e do marido. Você está me ouvindo agora? Mesmo que você diga para mim, e tem gente ouvindo no Brasil inteiro, pastor, eu não adoro o diabo não. Eu não sou satanista. Mas se você tem um padroeiro, uma padroeira, acende velas, faz ali promessa para a imagem, se você se ajoelha diante de qualquer imagem, se você faz reverências a qualquer imagem, ainda que digam para você que aquele ídolo é santo, é sagrado, meu amigo, minha amiga, você está servindo o diabo. A palavra diz, sacrifícios ofereceram aos diabos e não a Deus. Brasil, se arrependa. O reino de Deus já chegou na terra, mas o rei deste reino, ele está voltando. Ele está vindo nas nuvens dos céus. É hora do Brasil se arrepender. É hora do brasileiro, da brasileira, receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Pastor, as pessoas das outras religiões vão ficar com raiva do Senhor. Eu estou muito preocupado com as religiões. Estou muito preocupado com as igrejas. Aquele que me chamou para pregar, me ungiu de uma maneira que eu prego a palavra em qualquer lugar. Eu posso pregar a palavra sem nenhum temor, porque toda vez que eu vou abrir a minha boca, eu peço que o Espírito Santo fale através de mim. Nesse momento não sou eu que falo com você não. Quem está falando é o próprio Deus. E Deus está falando com você porque Ele quer te salvar. Ele quer te resgatar do reino das trevas. Ele quer colocar o diabo por terra. Ele quer destruir as obras do diabo. Jesus Cristo quer te purificar de todos os pecados. Ele quer te lavar de toda imundície. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. E para isso você precisa se arrepender. Sem arrependimento não tem salvação. O ser humano é obstinado. O diabo também é obstinado. Mas nós tivemos uma prova que Deus é mais obstinado que o ser humano e mais obstinado do que o diabo. Deus é tão obstinado em salvar o ser humano que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a esta terra para pregar o Evangelho, para que as pessoas crescem no Evangelho e para que Ele levasse sobre si todos os pecados daqueles que se arrependem. Quando uma pessoa se arrepende, aquele juízo que estava determinado contra a sua vida, aquele juízo é mudado. Aquela condenação que estava já pronta, ela é transformada em absolvição, em salvação. Quando a pessoa vive de qualquer maneira, sem dar satisfação para Deus, ela vai passar pelo juízo. Vai dar conta e vai perecer. Se ela é obstinada e vai ser obstinada até o fim, não quer saber, um dia ela vai ter que dar contas a Deus. Se a pessoa não se converte, não tem como ela ser salva. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador, ela não será salva. Mas ainda que a pessoa seja uma satanista, se a pessoa se arrepender, aquele juízo que Deus tinha feito, dizendo, você vai perecer, você vai morrer, Deus que já tinha lavrado a sentença para o pecador, para a pecadora, por causa do arrependimento da pessoa, o próprio Deus se arrepende. E Ele muda aquela sentença. Olha só,
Se arrepender significa voltar atrás. Então Deus já tinha dito que aquele pecador, aquela pecadora ia morrer, ia perecer, ia para o inferno. Mas quando o pecador, a pecadora se arrepende, então Deus também se arrepende, voltando atrás naquela sentença que dizia que ela iria para o inferno. Deus muda a sentença dela. Veja comigo, livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 2. É por isso que a gente prega. É por isso que a gente ama o macumbeiro. É por isso que a gente ama o homossexual. É por isso que a gente ama o mentiroso. É por isso que a gente ama o idólatra. É por isso que a gente ama o viciado. É por isso que a gente ama o jogador. É por isso que a gente ama o perdido, a perdida. Porque a pessoa se ela ouvir, quem sabe ela se arrepende. E nós queremos, e Deus quer que ela seja salva. Veja aqui, Jeremias capítulo 26, versículo 2. Assim diz o Senhor. Atenção que não sou eu não, viu? O Senhor. Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu, Deus, me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Então Deus manda a gente pregar a palavra inteira, não esquecer de nada, falar tudo. E Deus manda anunciar para todo mundo. Porque, olha a esperança de Deus. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes. Se o pecador se arrepende, Deus também se arrepende. E eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Deus não ia destruir Nínive. Jonas, vai lá, anuncia a destruição para aquele povo ímpio, que eu vou destruir a cidade. Jonas falou, não vou não, porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso. Depois o Senhor vai mudar de ideia, eu vou fugir. E Jonas fugiu da presença de Deus. Deus foi buscar Jonas lá no meio do mar, encomendou um grande peixe para trazê-lo de volta à praia de Nínive. E Jonas, agora convencido que ele tem que obedecer e falar todas as palavras, ele vai e fala. E toda a cidade de Nínive, que era extremamente idólatra, pecadora, contumaz, rebelde, obstinada, todos, desde o rei até os servos, até os escravos, se arrependem. E quando Deus vê o arrependimento dos ninivitas, olha o que Deus faz. Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Por causa do arrependimento dos ninivitas, Deus se arrependeu. E o juízo que estava preparado, Deus mudou em salvação, em livramento. Você está compreendendo isso? Fique de pé agora no seu lugar. Pessoa que se arrepende tem que se batizar. Se você ainda não se batizou e vive dizendo, vou esperar o próximo, vou esperar mais para frente, mais tarde quando eu estiver mais velho, agora não. Se você já creu no Evangelho, mas não quer se batizar, é porque você não se arrependeu. Sabe por que você está falando agora não? Porque você ainda quer aprontar um pouquinho mais lá fora no mundo. Você quer continuar fazendo as coisas que a sociedade aceita, mas que Deus condena. Agora você acha que Deus vai ter tempo para você até quando? Jesus disse que ele vai chegar numa hora em que ninguém imagina. Ele até se comparou a um ladrão. Ele falou, o Filho do Homem virá como um ladrão à noite. O ladrão não avisa que vai chegar. E ele chega e pega todo mundo de surpresa. É um assalto! Ninguém tem defesa. O ladrão chegou sem avisar. Jesus Cristo, ele é santo, ele não é ladrão. Mas ele falou, eu vou chegar assim de surpresa, sem avisar. E Jesus ainda disse o seguinte, numa outra ocasião,
E quando eu vier, encontrarei fé na terra? Fé. Fé para quê? Fé para se arrepender. Poxa, eu preciso mudar de vida, senão eu vou perecer. E a pessoa que se arrepende, ela precisa se batizar, não adianta. Atos 2:37. Durante a pregação de Pedro, uma multidão incalculável sentiu o coração doer. E aquela multidão, com pesar, com arrependimento, perguntou para Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Já que esta é a situação, já que há um juízo determinado, já que Jesus Cristo está voltando, já que eu vou ter que dar contas para Ele, já que a minha alma é eterna e eu não quero perecer, já que eu preciso mudar de vida, o que é que eu faço? Que faremos então? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós, olha só, a salvação é pessoal, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Você tem que apagar o teu passado. Você tem que lavar o teu passado. Isso é feito através do batismo nas águas. Arrependimento e o batismo. Eu estou te pregando, mas eu lamentaria profundamente se hoje te vendo aqui nesta igreja, ouvindo tudo isso que você ouviu, eu lamentaria profundamente se um dia eu te visse de novo em outra situação, no futuro, tendo entre nós um abismo intransponível. Eu ficaria muito triste de olhar para você e ver que você esteve tão perto da salvação, mas não se arrependeu, não se batizou, não se converteu e foi parar naquele lugar de tormento. Ficarei triste. Hoje você está aqui e eu gostaria de ficar alegre por você. Não apenas eu, mas o próprio Senhor Jesus e todo o céu gostaria hoje de ficar alegre. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 7, Jesus disse: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Olha o arrependimento aí. O céu só aceita gente arrependida, viu? O arrependimento é fundamental para entrar no céu. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu tenho pena dos justos, sabia? Porque o justo está dizendo: eu não roubo, eu não mato, eu não fumo maconha, não cheiro cocaína, não bebo, não jogo, não faço coisas erradas. Esse justo aí, ele acha que ele vai para o céu. Ele está confiando na própria justiça. Mas a Bíblia diz que as nossas melhores obras de justiça são diante de Deus como um trapo de imundície. Sabe aquele trapo de limpar o banheiro que a descarga transbordou? Sabe aquele banheiro imundo, fétido? Pega aquele trapo, puxa, preciso limpar esse banheiro, aqui está uma sujeira, isso está um chiqueiro. Sabe aquele trapo que você pega assim, com a pontinha do dedo, que nojo, não aguento nem respirar. Assim são nossas obras de justiça diante de Deus. Jesus, ele disse que ele veio chamar os pecadores, não quem pensa que é justo. Ele veio chamar os pecadores. Se você, ouvindo esta palavra, realmente se examinou, viu que é um pecador, uma pecadora, é por tua causa que Jesus Cristo veio. Quero que você se alegre por isso. Jesus Cristo veio por tua causa, morreu por tua causa. Não morreu pelos justos, não. Ele morreu por tua causa. Ele não morreu pelos religiosos, não. Ele morreu pelos pecadores. E se você reconhecer que é pecador, que é pecadora, e que precisa de perdão,
E se você se converter agora com arrependimento e receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador, você será salvo. É lógico que depois precisa se batizar. Se você já recebeu Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador e ainda não se batizou, também precisa se batizar. Brevemente vai ter o batismo aqui na Paz e Vida. Eu quero saber se você, neste momento, com arrependimento, quer mudar de vida, quer ter os seus pecados perdoados. Eu quero saber se você, ouvindo esta palavra, e Deus falou, fala todas as palavras. Quem sabe alguém ouça? Quem sabe alguém ouve? Estou falando. Quem sabe você esteja ouvindo? E quem sabe agora você queira entregar a tua vida para Jesus? Quem sabe agora com arrependimento você queira abraçar o Senhor Jesus e pedir perdão? Então eu pergunto para a igreja, olhem todos para mim, olhem todos para mim. Quantas pessoas nesta noite querem receber o Senhor Jesus como único Salvador, porque não tem outro. Suficiente Salvador, porque você não precisa de outro, Ele é suficiente, basta Ele. E exclusivo Salvador, porque Deus só aceita Ele. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantos aqui agora querem receber Jesus Cristo com arrependimento como único, suficiente e exclusivo Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a mão. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham comigo aqui na frente. Olha, estão vindo de mão erguida. Glória a Deus. Oh glória, aleluia. Olha mais gente chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha mais gente chegando, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que ainda não é batizado nas águas, deixa eu perguntar na igreja. Quem ainda não é batizado nas águas depois de adulto, levante a mão, por favor. Todos que querem dar uma prova pública do arrependimento, todos que querem se batizar no próximo batismo nas águas, venham aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Oh glória! É por isso que Deus está arrebentando a imagem de Lúcifer. É por isso que Deus está arrebentando a imagem da Maria Padilha. É por isso que Deus está arrebentando a imagem do Tiriri e desses falsos deuses, porque Ele só é Deus. Só Ele salva. Agora eu quero chamar você que está na igreja. Olha só, já creu no Evangelho, até já se batizou no passado, mas acabou se desviando. Aqui no livro de Apocalipse, amados, há uma palavra para quem está morno na fé, ou para quem está desviado. Uma palavra de arrependimento para quem está morno na fé e para quem está desviado. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Deus dizendo, Jesus no caso, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus, ele diz, você não é frio nem quente, e por isso eu vou te vomitar da minha boca. Ele tem uma palavra de arrependimento para você que está morno na fé. Não estou no mundo, mas também não estou firme na igreja. Não estou totalmente no mundo, mas também não estou totalmente na igreja. Estou meio a meio, ó. Estou meio a meio. E você que está desviado ou desviada, tem uma palavra para você. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Lembra quando você era salvo? Lembra? As primeiras obras, quando você era salvo, salva. Lembra-te, pois, de onde caíste. Traz à tua memória a tua queda, o teu pecado. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, se não quiser, brevemente a ti virei
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você quer perder o teu lugar? Imagine só, podendo ter um lugar, perder aquele lugar, estando aqui na igreja, desviado. Não entendo você, não entendo. Ou você acha que desviado, desviada, você pode servir a Deus? Ah, eu me desviei, mas eu continuo acreditando em Deus. Eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa. Não é como antigamente, de vez em quando você faz isso. De vez em quando você tira um versículo na caixinha de promessa, não é? De vez em quando você faz uma oraçãozinha de 2 minutos. Às vezes você se lembra de orar na hora de comer. Mas ainda que você estivesse na sua casa, lendo a Bíblia, não frequentando nenhuma igreja, mas orando na tua casa, até jejuando na tua casa, eu te pergunto, há quanto tempo você não toma a Santa Ceia do Senhor? Na tua casa não tem a Santa Ceia. Jesus disse, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo. Você precisa sim se ligar no corpo de Cristo. Você que está sem igreja, você que está desviado, desviada, olha o que o Espírito Santo está dizendo. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Quando não, virei a ti brevemente e tirarei o teu lugar. Você quer perder o teu lugar? Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, o Espírito Santo está te chamando. Saia do teu lugar e venha aqui na frente para consertar a tua vida. Venha já, venha correndo. Venha garantir o teu lugar, venha segurar o teu lugar. Isso, venha, venha, venha. Venha correndo, isso, venha. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Você que está ouvindo pela rádio, se você está se reconciliando com Deus, você que está ouvindo pela rádio, se você está recebendo Jesus Cristo como Salvador, se aproxime do rádio. Quem está ouvindo em casa, quem está dirigindo, se possível pare o veículo, porque agora nós vamos nos ajoelhar diante de Deus. Vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está em casa pela rádio, dobre o teu joelho aí perto do rádio. Se ajoelhe ao lado do rádio. Coloque a mão direita sobre o coração, você que está em casa ou dirigindo. Você que está arrependido, arrependida. Mas olha só, tem que mostrar frutos dignos de arrependimento. Muita gente estava se batizando com João Batista, mas ele falou, raça de víboras. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta só batizar e não se arrepender. Não adianta nada. Batizar e não arrepender. Não adianta nada. Tem que se arrepender. Não adianta voltar para Jesus e não se arrependeu. Não adianta nada você estar aí de joelhos dobrados se você não se arrependeu. Mas se você está arrependido, arrependida, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra sobre o arrependimento, e eu me arrependo, meu Deus, de todo o meu coração, e te peço perdão de todos os meus pecados, em nome de Jesus Cristo. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões, e me perdoa pelo sangue de Jesus. Meu Deus amado, eu vou fazer agora a minha parte aqui na terra, porque eu ouvi e me arrependi. Vou viver diferente. Estou mudando agora e preciso da tua ajuda. Eu preciso, meu Deus, do teu Espírito Santo. Coopere comigo. Venha fazer morada dentro de mim, porque eu não pertenço a este mundo. Eu pertenço ao teu reino. Com arrependimento eu entro no teu reino, e com arrependimento eu te peço perdão. Me ajude, meu Deus, nesta jornada, nesta caminhada. Me ajuda a perseverar, porque eu sou propriedade do Senhor Jesus, que é o meu único, suficiente
e exclusivo Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.